Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portugal tem um Presidente da República que, entre muitos outros feitos, por exemplo, foi capaz, dentro daquilo que foi o contexto da investigação ao tratamento milionário às gêmeas luso-brasileiras, de chamar ao seu próprio filho Dr. Nuno. Mas não se surpreenda, porque esse mesmo Presidente da República disse do antigo Primeiro-Ministro António Costa que ele era lento por ser asiático, ou do atual Primeiro-Ministro que, para além de ser difícil de trabalhar, ele era rural. Mas estamos em Portugal e se você pensa que já batemos no fundo do poço, eis que lhe apresento Gouveia e Melo. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Rádio Vida e aqui também na Curiacos TV. Vamos ver uma coisa. Se realmente nós achávamos que Marcelo Rebelo de Sousa tinha transformado, de alguma forma, a presidência da República, o carinhosamente conhecido por alguns como o Capitão Iglo, e não é fazendo referência àquele senhor que aparece numa publicidade qualquer de um produto alimentar, dizia eu que o carinhosamente conhecido por Capitão Iglo é provavelmente mais parecido com a Frozen da Disney, por ser uma verdadeira flor de estufa. E há muita coisa que temos que entender do Sr. Gouveia e Melo, ainda almirante, desde o apoio maçónico, ou seja, entidades secretas com desígnios próprios a apoiar este eventual Presidente da República, até às confusões da Marinha. E se você acha que os 13 marinheiros foi a grande confusão, tem que ver algumas situações naquilo que foi o progresso na hierarquia da Marinha do Sr. Almirante Gouveia e Melo. Mas já vai mostrando algum pedigree político. Diz uma coisa e faz outra. E, por exemplo, ele que tão preocupado está com a nossa democracia, foi uma das cabeças a liderar o maior atropelo à Constituição portuguesa. Caso para dizer, venha ao diabo e escolha. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje, Miguel Alçada Batista. Não vamos começar por falar de Gouveia e Melo, mas falaremos, obviamente, de Gouveia e Melo. Miguel, muito boa noite. Olá, João. Obrigado por estares aqui connosco. Creio que a tua primeira participação até tinha sido na análise ao resultado das eleições. Se não foi a primeira, foi a segunda. Agora, como há muitas eleições, temos muitas oportunidades de falar. Olha, e antes de falarmos, de facto, de Gouveia e Melo, que deu ontem a sua primeira grande entrevista, e porque faz sensivelmente 2 semanas que tivemos então as legislativas. Qual é a tua análise geral do resultado das legislativas? Ora bem, muita gente diz que estas eleições legislativas aconteceram para ficar tudo na mesma. Pois eu acho exatamente o contrário. Acho que estas foram as eleições legislativas mais marcantes ou que mais alterações fizeram na nossa história democrática. Ou seja, nós tivemos um determinado paradigma de partidos que veio do 25 de Abril, digamos assim. Houve algumas alterações pontuais, apareceu o PRD, desapareceu o PRD, apareceu o Partido dos Reformados, mas tudo microfenómenos, coisas, ou pelo menos no tempo. Nós agora podemos ter a primeira grande alteração do panorama partidário da nossa democracia. Não sabemos se ela ainda vai acontecer ou não, ou seja, se vai se veio para ficar ou não. Mas já há vários indícios
que nos levam a desconfiar que tal é uma hipótese muito real. Isto porque, muita vez, as democracias tendem naturalmente para alguma bipolarização. Portanto, é como os Benficas Sporting numa cidade, ou as pessoas tendem... É um derby. Exatamente, as pessoas tendem... Isto porque convida-se portanto, o governante, convida-se o líder da oposição, portanto, e as pessoas tendem-se a agrupar, assim, se eu não votar neste, ganha aquele, e naturalmente isso acontece. O que é que aconteceu em vários países da Europa que poderá se replicar em Portugal? Ou seja, a clássica diferença entre havia um challenger de centro-esquerda e outro de centro-direita pode vir a ser substituído por um centro-direita e outro de uma direita mais radical. Digamos assim. Por exemplo, se nós pensarmos em França, o que aconteceu com o Partido Socialista foi mais ou menos isso. O Partido Socialista, de maneira indireta, promoveu imenso o partido de Le Pen e acabou por ser engolido no fenómeno em que o que nós temos é o centro-direita, atualmente com Macron, ou antes com os gaullistas, face ou uma extrema-direita. Em Portugal, o Partido Socialista, pela primeira vez, corre um sério risco de caminhar para a irrelevância. Podes continuar com a tua análise, porque desde esta ultrapassagem do Chega ao PS, mas, por exemplo, há uma coisa que me tem intrigado, é o facto do Chega ter ganho no círculo da diáspora, por exemplo. Sim, é assim, o Chega ganhou no círculo da imigração, o que contraria aquilo que muita gente diz, que são só pessoas encostadas ao Estado e que não querem fazer nada, que votam no Chega. Não, são as pessoas mais inconformadas, são as pessoas que acharam que o país não lhes dava as oportunidades suficientes e que tiveram que sair. Portanto, são pessoas, muitas vezes, são o melhor que nós temos, o que contraria muitas simplificações. E outra coisa também interessante na geografia eleitoral é que o Chega ganhou onde antigamente ganhava o Partido Comunista. Isso é uma coisa muito... Aqui em Portugal, em Portugal, não é? Em Portugal. Portanto, se nós pensarmos no... Ou seja, o voto A sul do Tejo. Exatamente. O voto de protesto, o voto das pessoas que dão... Estão fartas disto. Exatamente. Que dão... Ou seja, que dão justiça ao nome Chega, que é Chega, votam justamente à direita, as pessoas que tradicionalmente votavam... E saltam no espectro político sem qualquer tipo de problema. E esse fenómeno que interrogou muitos sociólogos, portanto, já aconteceu noutros países, nomeadamente no caso de França, isso é muito conhecido. Quer dizer, as pessoas que votavam comunista passaram diretamente, como nós dizíamos no Monopólio, era sem passar pela casa da partida, sem receber 2 contos, portanto, saltavam diretamente da extrema esquerda, exatamente, para é um fenómeno que socialmente é interessante. É assim, também é interessante como a nossa inteligência valorizava muito esse tipo de pessoas que votavam em partidos que defendiam ditaduras de esquerda, ditaduras do pior que existe, e tudo mais, e achavam que essas pessoas eram muito queridas, eram muito fofinhas, agora que votam numa solução, digamos, de direita mais radical, essas pessoas... São os monstros. São os monstros, são malditos, são completamente... Antes o protesto era uma coisa muito abençoada, agora o protesto é uma coisa muito mal vista, o que também nos dá que pensar e dá que refletir. Olha, Miguel, quando eu conversei com os outros analistas, ainda não tinha existido o pedido de demissão de Rui Rocha, do Iniciativa Liberal. Qual é a leitura que tu fazes? Porque o Iniciativa não perdeu, até ganhou um deputado, creio eu. É verdade, quer dizer, é assim... Rui Rocha teve um bocadinho o comportamento que teria um CEO de uma empresa. Ou seja, eu tive determinados objetivos, portanto, os meus objetivos não foram atingidos e, como tal, agora, Rui Rocha com isto sai de uma maneira digna. Ou seja, Rui Rocha teve o problema de suceder a 2 líderes que eram francamente bons, Carlos Guimarães Pinto
e João Coutinho de Figueiredo. Assim, teve, digamos, esse problema. Rui Rocha era um líder digno, mas não era brilhante. De alguma forma ele não conseguiu, até por algumas razões, a forma como chegou a líder do partido Exato. Não foi a melhor, a forma como geriu as divergências com Carla Castro também não foi a melhor, mas em termos gerais Rui Rocha não fez um trabalho que envergonhe. Agora, ele teve essa consciência que, curiosamente, por exemplo, Mariana Mortágua não teve. Mariana Mortágua mais ou menos matou o partido e pelo menos... E festejou as imagens de Mariana Mortágua, festejar o facto de ter sido eleita, passaram para aí de 5 para 1. Absolutamente ridículo, peço desculpa. É assim, completamente. E acho piada ainda o destaque que continua a ter nos mídias e tal. Mas já não existe um grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Existe uma deputada única do Bloco de Esquerda que tem, pelo menos até ao momento, alguma dificuldade em assumir responsabilidades. Rui Rocha assumiu a responsabilidade. Foi uma coisa de uma forma que acho digna, tudo mais. É assim, o seu percurso enquanto líder não brilhou, mas também não envergonhou, digamos assim. Muito bem. Então, neste momento, temos 2 partidos no hemiciclo sem liderança e é paradoxal, porque um deles... até aumentou e o outro teve uma hecatombe, o caso do brutal. PS. Como é que analisas o resultado do PS? Assim, eu esperava que o PS descesse. Não esperava uma hecatombe tão grande, porque em Portugal, até ao Chega, funcionava muito o clubismo político. Ou seja, a pessoa podia, o partido podia, de facto... Eu podia não gostar do presidente do partido, do secretário-geral... O máximo que as pessoas faziam era, quando aquilo era uma desgraça, podiam-se abster. Agora, as pessoas mudarem o seu voto era uma coisa que sistematicamente não faziam. E, portanto, também uma coisa boa, digamos, do Chega, a partido com o qual eu não simpatizo, mas uma coisa boa do Chega, o Chega contribuiu para a democracia do ponto de vista em que foi tirar muita gente que se abstinha, muita gente que tinha desistido do jogo partidário, e outra coisa positiva foi tirar os partidos, portanto, tradicionais da sua zona de conforto, de dizer assim, eu faço o que fizer, tenho os meus votos. Assim, o facto dos partidos sentirem que são contestados, quanto a mim, é em si uma coisa boa. Dizer, na democracia. Sim, a democracia a funcionar. Sim, se eu fizer muita borrada, não, portanto, levo nas orelhas. Isso é bom, quer dizer. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, Pedro Santana Lopes não brilhou como primeiro-ministro, ainda assim o PSD, quando Santana Lopes foi a votos, teve uma votação digna. Sócrates não brilhou como primeiro-ministro, levou o país à bancarrota, e mesmo assim o PS teve uma votação digna. Claro. Os partidos sentirem que são altamente penalizados se fizerem burrice, é bom, democraticamente falando. Interessante, não é? Tu achas que pode acontecer, ou pode começar a acontecer em Portugal, até porque houve um partido, pelo menos o ADN, ou mais outro, que já começaram a ter algumas votações que poderá pensar-se que podem eventualmente começar a ter algum representante no Parlamento e começamos a ter um hemiciclo mais dividido, onde os grandes deixam de ser tão grandes e começam a aparecer outras vozes e obrigar a um diálogo mais construtivo. É assim, isso tem acontecido. Ou seja, eu penso que até com a entrada do JPP, nós nunca tivemos tantos partidos como representados como temos agora. Quer dizer, sim, porque o PAN manteve-se também, RES, Campo de Ourique. O Bloco também, portanto, acho que nunca tivemos. É assim, a diversidade tem algumas vantagens, mas também tem alguns problemas, nomeadamente no que diz respeito à governabilidade. Ou seja, nós vamos ter que, se calhar, alterar aquilo que é a nossa tradição e adotarmos uma tradição mais nórdica, digamos assim, em que todos conversam com todos e o Parlamento ter mais protagonismo do que tinham os partidos. Terá coisas boas e terá coisas menos boas, mas conforme eu estava a dizer, o facto de os partidos sentirem eu não sou o dono da quinta, isso é em si uma coisa boa.
Isso eu acho que sim, que é uma coisa boa. Muito bem. Por outro lado, e para terminar, creio eu, esta parte da análise, irmos então para o protagonista da noite. O facto de ter sido validado nas urnas a vitória da AD e de Luís Montenegro significa que Luís Montenegro não tem que explicar aquilo que se passou em relação à Spinum Viva? Assim, eu penso que Luís Montenegro está legitimado politicamente sobre aquilo que se sabe. Ou seja, nós sabemos umas determinadas coisas, sabendo isso, Luís Montenegro foi às urnas e foi legitimado politicamente. Ou seja, porque eticamente é outra história. Assim, não, mesmo eticamente falando, as pessoas o que disseram foi: ele pode ter estes problemas éticos, mas eu acho que ele, tendo estes problemas éticos, mesmo assim tem condições para ser Primeiro-Ministro. E a minha opinião pessoal é um bocadinho isso. Ou seja, eu não gostei do comportamento de Luís Montenegro. Eu acho que Luís Montenegro, uma vez que chegou a líder do PSD, devia ter posto a sua empresa no congelador, digamos assim, porque é uma empresa que é muito dependente dele, quer dizer, não é uma empresa que tenha uma vida própria, independente dele. Agora, isto aqui são coisas que são eticamente contestáveis. Nós podemos, não são coisas que sejam criminais. Não. Portanto, não é? Se são coisas do domínio da ética, eu posso achar que deve ser assim, ou posso achar que é de outra maneira. Mas eu penso que o povo português o que quer é um líder que, quando diga que vai combater a corrupção ou a falta de transparência, ele próprio seja transparente na sua ação, não é? Sim, é assim, eu acho que idealmente Luís Montenegro deveria, conforme disse, devia ter interrompido a sua empresa. Mas o que digo é assim, o povo português sabe que ele não interrompeu e mesmo assim votou. Então foi só incompetente. É porque eu não consigo entender, que alguém que é o primeiro-ministro do nosso país, uma pessoa que sabe que essas situações podem-lhe morder os calcanhares, mesmo não tendo problema nenhum, não toma a decisão correta. Inconsciente. Não, porque depois foi a mulher, depois foram os filhos. Se foi ambicioso, se achava que precisava de mais dinheiro para viver. Agora, eu não gostei. Claro. Eu não gostei do que aconteceu. Fragiliza, não é? Como é evidente, fragiliza. Mas também é interessante, o PS foi brutalmente penalizado nestas eleições. E o PS acusou, ou disse que Luís Montenegro não tinha condições para ser Primeiro-Ministro. O que é uma coisa interessante, porque o PS tem o pior track record do mundo no que diz, no que respeita a corrupção, a casos mal esclarecidos. Portanto, foi um bocadinho, e a minha geração ainda se lembra da Cicciolina, como se a Cicciolina fizesse uma campanha a favor da decência e dos bons costumes. Portanto, as pessoas, quando viram o PS adotar esse tipo de discurso, era a pessoa, ou era o partido com menos credibilidade do mundo para o adotar. Agora, na minha opinião, se faz sentido haverem comissões de inquérito e tentar engrelhar o Primeiro-Ministro enlumbrando, na minha opinião, depois destas eleições, tal não faz sentido. Muito bem. A não ser, obviamente, achas que de alguma forma que apareçam dados novos que sejam relevantes. Achas que a governabilidade de alguma forma está assegurada, tanto pela postura do Chega como pelo PS? É assim, não sabemos. Não sabemos, mas temos alguns sinais que vão nesse sentido. É assim, eu não gostei da postura das linhas vermelhas do não é não. É assim, não gostei, sobretudo, porque isso era apropriar-se de um discurso que foi feito por uma esquerda. Ou seja, uma esquerda achava assim, eu posso-me coligar com quem apoia as ditaduras mais horríveis do mundo, por quem não acredita de alma e coração na democracia e tudo mais, eu posso fazer isso. Mas os outros não o podem fazer. Eu até fiz isso quando perdi umas eleições. Portanto, a direita interiorizar o discurso da esquerda é uma coisa que eu não gostei. Agora, também eu vi uma coisa, vi que não havia condições por parte do Chega para que mesmo não tivesse havido essas linhas vermelhas para formar uma coligação. E para mim tal foi muito claro
na anterior eleição do Presidente da Assembleia da República. Que é algo que o Chega já disse que vai validar exatamente. A proposta. Sim, portanto, se o Chega tiver a última entrevista de Ventura à televisão, também se apresentou como uma pessoa moderada, razoável e tudo mais. Ou seja, se houver essa postura, portanto, aí poderá haver alguns entendimentos. Embora eu também acho que o Chega será também difícil fazer alguns acordos, porque assim, o Chega, a nível económico, não é um partido liberal, é um partido conservador, é um partido assistencialista. Bem, mas aí eu vou querer saber quem é o Governo Sombra. Sim, se eles também avançarem isto, quero saber quem são os nomes e do quais Governo Sombra. Eu também tenho muita curiosidade, porque as pessoas sentiam algum pudor, digamos assim, de se associar ao Chega. E atualmente as pessoas começam a sentir menos pudor. E se houver pessoas válidas da sociedade civil que vêm a terreno, isso será uma coisa boa. Ou seja, porque o Chega tem um dilema que é relativamente complicado. Eu acho que muitas posições do Chega, sob o ponto de vista social, são posições razoáveis, ditas num tom que não é razoável. Ou seja, se eu for, por exemplo, dizer assim, a imigração é necessária... Ou seja, acertam no diagnóstico, mas na forma como o transmitem... Sim, até assim, se nós formos ver os resultados do Chega, é porque o Chega dá respostas a problemas, preocupações que as pessoas sentem e que os outros partidos não deram resposta. Ou seja, eu acho que houve um enorme erro por parte dos partidos tradicionais e até muito por parte do PSD, em ter deixado para o Chega muitas causas que estava aos olhos de toda a gente evidente. Que as pessoas sentiam, quer dizer, por exemplo, o facto de nós precisamos cá de imigração, até pelo inverno demográfico que nós temos, e a nossa economia precisa dela. Agora, qualquer pessoa razoável dirá que essa imigração precisa ser controlada, que até para termos as melhores condições de acolhimento às pessoas, não podemos enfiar 12 pessoas numa cave de uma loja, que agora eram tudo questões que acho que qualquer pessoa razoável dirá que é inaceitável que as pessoas que precisam de transportes públicos tenham greves da CP constantes. Todas essas causas, quer dizer, que as pessoas tinham vergonha de dizer, porque se eu dizia assim, o direito à greve não é um direito ilimitado fascista, se eu disser tem que haver controle da imigração fascista, nada disto fazia sentido. Portanto, o Chega em muitas coisas foi o partido que teve a coragem de dizer... Fez a bola rolar, exatamente, pelo menos. Com o rei vai nu. Assim, tipo, alto lá parou a festa. Miguel, estamos a conversar com o Miguel Alçada Batista. Vamos então falar um pouco do Almirante, que deu ontem a sua primeira grande entrevista e que se assumiu. Primeiro assumiu-se na véspera das legislativas, que era candidato, depois arrependeu-se. Faz lembrar um outro arrependimento que tem a ver com uma corda ou qualquer coisa assim, não é? Ora bem, é assim, eu não tenho uma opinião definida sobre o Almirante, quer dizer, até sobre a entrevista, acho que começou de uma maneira catastrófica, a dizer que se estava a candidatar, mais ou menos porque havia o Trump nos Estados Unidos. Trump estará aflitíssimo. Exatamente, o Trump estava sossegado e agora está agitadíssimo porque tem o Almirante em Portugal que o vai pôr na ordem, quer dizer, é um bocadinho como o Francisco Louçã também dizia que se ia candidatar porque tínhamos o Trump na Casa Branca. Portanto, agora o resto da entrevista foi uma coisa relativamente razoável. Então, assim, agora, mais do que o Almirante, a mim interessa-me, e se calhar pode ser relevante, falarmos um bocadinho do que é que dá origem ao fenómeno Almirante. Porque é que o Almirante, que era uma pessoa politicamente desconhecida, ou seja, mediaticamente muito conhecida por ter coordenado uma ação de logística, digamos assim, fez vir ao de cima todo o sebastianismo que existe entranhado em nós. E a primeira razão é porque Marcelo Rebelo de Sousa, de certa forma, destruiu a função presidencial. Ou seja, nós víamos a função presidencial como uma função que tinha gravitas. O Presidente da República era uma coisa que nós
se ele falava, nós escutávamos atentamente. Pá, e Marcelo destruiu completamente isso. Porque assim, o Presidente da República tem muitos poucos poderes formais. O grande poder do Presidente da República é a palavra, é o poder de influenciar. Pá, Marcelo Rebelo de Sousa era a pessoa que interrompia flash interviews de futebol para ir ele fazer o comentário do jogo. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa era a pessoa que tirava uma batata frita de uma pessoa que estava a comer. Quando isso acontece uma vez, nós até podemos ter alguma simpatia. Quando essas coisas acontecem sistematicamente, nós vamos destruindo aquilo que é uma gravitas, aquilo que é uma autoridade. E as pessoas acham muita piada a isso, no curto prazo, conforme disse, mas no longo prazo houve uma enorme erosão da função presidencial. E uma das coisas que é interessante, quando Marcelo estava nos píncaros da popularidade, nós dizíamos assim, Marques Mendes vai ser o candidato que vai ganhar, porque é o candidato mais parecido com o Marcelo que existe. Atualmente nós o que é que dizemos? É Marques Mendes dificilmente ganhará, porque é o candidato mais parecido com o Marcelo que existe. Portanto, essa volta de 180 graus, pá, de facto é uma coisa que é interessante, pá, e também nos deixa pensar como é que as pessoas são colocadas nos píncaros, como é que saem dos píncaros. Olha, mas, Miguel, e utilizaste uma descrição que de facto se adequa talvez a este fenómeno psicológico que é o sebastianismo, mas o sebastianismo numa figura que pouco ou nada pode fazer, não é? Ou seja, isto também demonstra por parte da sociedade civil pouca literacia da nossa democracia para, de alguma forma, colocar estas fichas neste nome, seja Marcelo, seja Gouveia e Melo, seja Marques Mendes, não é? Não, é assim, como é evidente, assim, o Presidente em Portugal, digamos, manda pouco. É verdade, mas ainda continua a funcionar bastante no domínio do simbólico. É assim, e no domínio do simbólico é que o tal almirante bem apessoado, que acho que entra muito bem também no público feminino. Também Pedro Nuno Santos. Sim, é verdade. Sim. Também havia isso, não é? Também tinha aquele ar um bocadinho de George Clooney e que depois não funcionou. Não, era o Jorge Clooney, que é diferente do George Clooney. Assim, no caso do Almirante, também eu acho que pode funcionar, até porque também um bocadinho a mitologia da farda, embora ele agora... Qual é a farda? Eu conheço aqui alguém em estúdio que votaria Almirante fardado, de certeza. Sem farda, não vota. Não interessa dizer quem é. Sim, é bem possível. É assim, mas alguma da aura da farda, e mesmo já ele não estando fardado neste momento, irá manter-se. Claro. E depois é um bocadinho aquela coisa. O grande desafio para o Almirante é falar pouco. Ou seja, ele a partir do momento em que começar a falar, irá perder, as pessoas irão conhecer-o e irá haver pessoas que irão deixar de gostar dele. Agora, ele vai tentar fazer o máximo dominador comum, falando pouco, não dizendo coisas arriscadas. Sei lá, por exemplo, o Almirante disse que nós teríamos que gastar mais na defesa e que, se calhar, se gastássemos mais na defesa, iríamos gastar menos a nível de despesa social. Isso que ele diz é uma coisa ou que ele disse, portanto, e estou a acentuar que é passado, é uma coisa de bom senso. Ou seja, na economia costuma-se dizer que gasta-se mais em armas ou em manteiga. Portanto, lá está, uma coisa que ele não tem poder nenhum sobre isso. Não, sim, mas deu a sua opinião. E ele agora já voltou atrás disso. Não, vamos gastar em defesa, mas não vamos comprar... Que é o tipo de coisas que os portugueses gostam de ouvir. Ou seja, ele vai dizer o tipo de coisas que não fazem moça. O tipo vai dizer meia dúzia de banalidades, porque ele... Ok. Miguel, mas não achas que é necessário começarmos a estar atentos ao que ele disse e colocar em espelho com o que ele diz e vamos encontrar, de facto, alguém que diz uma coisa ontem e diz outra coisa amanhã? Sendo o contrário daquilo que disse. É assim, Marcos Mendes tem muitos defeitos, assim, mas
tem o tal percurso de já ter dito muitas coisas ao longo do tempo e nós podemos ter alguma previsibilidade acerca dele. Do Almirante, conforme estavas a dizer, não temos ainda esse cenário de previsibilidade. Miguel. Desculpa lá, Miguel. Eu acho que o episódio da corda, e vamos só pôr isto em cima da mesa, porque para mim é importante, e acho que a resposta dele à Sandra Felgueiras não foi de todo esclarecedora. O episódio da corda foi quando alguém lhe perguntou porque havia um cheirinho no ar, se ele se envolveria na vida política. E ele disse claramente, no dia em que eu fizer isso, arranje-me uma corda, ou dê-me uma corda para eu me enforcar. Não, é assim, nós já podemos ver várias contradições do homem, assim, que claramente não nos dão, como é que dizer, o máximo de segurança, e a palavra máximo aqui muito entre aspas, para aquilo que ele pode servir. Pá, também vemos que ele tem a imagem de si, de algum messianismo, de algum narcisismo. Miguel, tu és psicólogo. Eu peço desculpa, mas este é um tema que é apaixonante. Tu és psicólogo. Tu achas que a resposta que o Almirante deu aos 13 marinheiros é uma resposta que vem na sequência normal da hierarquia militar, ou é uma resposta que tem uma componente pessoal de afirmação dele também muito grande? Porque ele não é a hierarquia direta daqueles marinheiros, ou seja, entre aqueles marinheiros e ele há uma série de postos hierárquicos que podiam ter corrigido aqueles marinheiros. Ou seja, eu valorizo bastante a hierarquia militar e valorizo bastante a disciplina. Portanto, é assim, a minha simpatia pela atitude dos marinheiros que se recusaram a embarcar num navio assim, também não é fantástica. Nem eu! Sim. Agora, eu admito que haja procedimentos e tudo mais e que terá havido alguma vaidade pessoal no caudilhismo, como se apresentou, da parte do Almirante, que também é uma coisa a qual não simpatizo. Tu tens a certeza que não gostas do Almirante? Eu começo a ficar na dúvida. Não, é assim, o que eu acho, eu tenho, não é não gostar do Almirante. Agora... Precisas de mais informação? Assim, por um lado, preciso de mais uma informação. E depois estou num cenário em que não gosto particularmente nenhum. Ou seja, eu quando estou a olhar os putativos candidatos às presidenciais, estou num cenário... Miguel, o teu direito é... Tu podes não gostar de todos. Agora, é assim, quando eu penso, por exemplo, vamos por aqui vamos tirar mais uma carta do baralho. António José Seguro, por exemplo. O que é que eu penso de António José Seguro? Penso que é um indivíduo decente e que é um indivíduo fraquíssimo politicamente. Ou seja, eu era capaz de lhe dar o meu voto, sobretudo para chatear o António Costa, digamos assim. Agora, se acho que é um indivíduo fraco e que não tem garra para ser Presidente da República, também acho. É assim, mas o Presidente já faz tão pouco. Sim, mas quando penso, Marcos Mendes é um Marcelo da Aviário. Digamos, será que eu gostava de ter um Marcelo da Aviário? Queres uma repetição do Guterres? Queres o Guterres? O António Guterres? Assim, António Vitorino? Atualmente não é tema. António Vitorino, a maior promiscuidade que existe entre negócios e política. É António Vitorino que eu quero. Não, agora, o Almirante é uma pessoa que surgiu também pelas pessoas recusarem isto. Agora, o facto de eu ter uma pessoa que comandou uma operação logística, uma operação logística que também tem a ironia que foi o tempo em que mais se desrespeitou a Constituição. Houve uma frase que António Costa disse que teria morto um político num país exigente, que é: vai haver confinamento, diga o que disser a Constituição. Ou seja, o Almirante emergiu, o Almirante que agora vai ser a pessoa que vai jurar cumprir e fazer cumprir a Constituição, foi a pessoa que emergiu na altura em que a Constituição foi menos respeitada. Se isso à partida é uma coisa que me mereça muita simpatia, não é. Agora, eu entendo também o fenómeno Almirante, do ponto de vista que são pessoas que estão fartas de muita coisa que aconteceu. Agora, eu acho ridículo as pessoas se agarrarem nesse messianismo a uma pessoa. Miguel, não achas que para mudarmos a nossa sociedade, por exemplo, aquilo que tu estás a dizer, que é absolutamente importante, não pode
terminar com tu dizeres não tem muita minha simpatia, mas deveria terminar com tu dizeres tem o meu total repúdio. Entendes o que é que eu estou a dizer? Não, porque... São 50, ou seja, desrespeitar a Constituição daquela forma, nunca vista anteriormente na nossa democracia pós-74, não é? Tirando uma fase inicial. Eu acho que no período da pandemia muitos dos nossos direitos foram desrespeitados, mas o povo gostou. E isso também devemos pensar nisso. Eu conheço muitos alemães que também gostaram de algumas decisões do Terceiro Reich. Não, isso dá-nos que pensar. É assim, um político que tivesse adotado uma posição mais ou menos como foi adotada na Suécia, que é, nós faça todas as medidas, vamos ver uma relação custo-benefício, vamos tentar ser racionais, não vamos embarcar em esterismos e tudo mais. Um político que tivesse tido essa posição num conjunto de medrosos que somos nós portugueses, teria-se dado relativamente mal. Ou seja, se tu dizes, se gostas disto, não gosto, um bocadinho, mas é o que temos. Claro. É o que temos. Estamos confinados a este país. É assim, por exemplo, conforme eu estava a dizer, uma das coisas que eu gostei da votação do Chega, embora o partido não tivesse a minha simpatia, foi o facto de eu ver se as pessoas não estão tão resignadas que se vão votar naqueles partidos que nos mesmos de sempre, não é? Que nos tratam mal. Já começa a haver um despertar, quanto mais não seja, conforme é. Olha, por outro lado, devo dizer que surpreendeu-me também um outro paradoxo, que eu acho que tudo o que anda à volta do Almirante é grandemente paradoxal, foi ver o seu mandatário nacional ser Rui Rio. Imediatamente, creio que o líder parlamentar ou alguém do PSD diz que é uma vingança de Rio. Por outro lado, faz-me lembrar quando Rui Rio, enquanto presidente do partido, tentou implementar um questionário onde os membros do partido, ou pelo menos os membros da direção, mencionassem se tinham alguma afiliação a sociedades que ele chamou de discretas, neste caso estamos a falar da maçonaria, o qual já é público que apoia a Gouveia e Melo. Este paradoxo é entendível. Não, é assim. Eu acho que o Rui Rio, o facto de estar a apoiar Gouveia Melo vem muito de uma acrimónia pessoal. O que não é um bom conselheiro, digamos assim. Nós, quando vemos o ressabiamento, normalmente não desperta em nós as mais nobres das atitudes. É assim, claro, assim, Rui Rio nisso já tem um track record, ou seja, quando o Luís Filipe Menezes se candidatou à Câmara do Porto, Rui Rio fez questão de não apoiar o candidato do partido. Agora que o PSD, partido do qual Rui Rio foi líder há muito pouco tempo, apoia de forma oficial um candidato, Rui Rio é mandatário de outro candidato. Eu acho que Rui Rio não era obrigado a apoiar Marques Mendes, mas acho que uma pessoa que está num partido que teve esse track record de ser líder do partido há muito pouco tempo, eu acho que teria sido mais digno da parte dele que discretamente não apoiasse ninguém e que ficasse na sua descrição, mesmo que na altura de pôr a cruzinha... não é só o apoiar, é mandatário. É ser mandatário, é estar num lugar de extrema relevância, portanto, ou seja, a nível pessoal, o Rui Rio, que tem algumas qualidades, nomeadamente, por exemplo, fez os mandatos na Câmara do Porto sem ter uma única acusação de comportamento menos claro, mas a nível pessoal também tem muito esse tipo de comportamentos mesquinhos que, de certa forma, não o enobrecem. E se nós virmos, à volta do Almirante, há várias pessoas cujo denominador, e não vou aqui explanar demasiado quem são, cujo denominador comum é o ressentimento. Portanto, isso não é uma coisa que augure algo de especialmente bom. Ressentimento, portanto, são pessoas que têm um bocadinho essa mesquinhez que claramente é algo que eu estou a associar a esta atitude de Rui Rio, que é tipo, o Marques Mendes fez um comentário na televisão quando eu era líder do PSD, que eu não gostei, anda cá que eu já te lixo. Agora é a minha vez. Portanto, a vingança serve-se fria. Quer dizer, não é uma coisa que o enobreça especialmente. Olha, relativamente a esta questão, faz com que
o Chega, e já tem sido questionado, poderá não apresentar um candidato ou não apoiar nenhum candidato. E eu só estou a mencionar isto porque, para o Chega não apoiar nenhum candidato presidencial pode ser o ideal, porque agora está a gerir esta nova fase que é ser líder da oposição, um partido responsável, não é? É assim, eu acho que grande parte das pessoas que votaram no Chega são pessoas que naturalmente se revêem no Almirante. Isto porquê? Porque o Almirante apresenta-se como uma pessoa que vem fora da política, uma pessoa que também de alguma forma diz chega aos políticos que cá estão. Mesmo que em termos de espectro político estejam em pontos muito diferentes, ou seja, porque o Almirante apresenta-se como um catch-all que está entre o PS e o PSD, eu acho que a motivação dos eleitores, que nós já vimos, que já não vai tanto numa lógica de direita-esquerda, porque a pessoa pode saltar da extrema-esquerda para a extrema-direita, ou da esquerda radical para a direita radical, conforme quiserem chamar. Eu acho que uma das razões porque o Chega dificilmente apresentará um candidato é porque tem a noção que o Almirante vai secar muito daquilo que é o eleitorado do Chega. Agora, o Almirante, na entrevista de ontem, demarcou-se de forma bastante clara, quase assintosa do Chega, o que também coloca algum problema ao Chega. Eu acho que o Chega aqui vai, possivelmente, em relação às eleições presidenciais, vai-se fazer de morto. Portanto, vai fazer o máximo ou o mínimo de ondas possíveis, porque o Chega tinha duas hipóteses. Ou apresentava um candidato que não André Ventura, conforme fez nas europeias, e que possivelmente não teria bom resultado, ou apresentava André Ventura, que não iria ter um resultado tão bom como o que teria se não houvesse Almirante. Porque eu acho que muito do eleitorado do Chega ainda não está fixado no Chega. Portanto, vota no Chega como voto de protesto. Não achas que usar o Chega como alvo pode acicatar aquilo que é o tipo de voto no Chega? Ou seja, quer dizer, então já não nos bastava o Santos Silva como Presidente da Assembleia da República. Não é? É assim, embora o Almirante demarcou-se claramente o Chega, mas também disse que daria posse a um governo liderado pelo Chega, se fosse essa a vontade do povo. Portanto, foi ali um bocadinho um equilíbrio. Mas eu acho que a posição do Chega, neste momento, em relação às presidenciais, não é particularmente confortável. Porque, possivelmente, vai dar... Mas também não é demasiado preocupante, não é? Não, assim não dizer. não é demasiado preocupante e pode ter um discurso relativamente ambíguo de dizer os apoiantes do Chega têm toda a liberdade de escolher o candidato, tudo mais, ou até poderá dar um endorsement envergonhado, um apoio envergonhado ao Almirante. Tem que ser envergonhado, porque senão o Almirante irá rejeitar esse apoio se for mais explícito. Assim, não é dramático, mas também não é especialmente confortável. Ou seja, na noite das eleições presidenciais, eu acho que o Chega não estará em condições de reclamar para si qualquer bom resultado. Também? Sim, não ou seja, não é assim. Essa é a análise que eu faço, não é? Eu também concordo que o Chega, neste momento... Mas estamos a falar de uma coisa que vai acontecer daqui a um ano, não? Assim, mais de um ano, sensivelmente. Não, vai acontecer em janeiro, portanto... Janeiro já? Em janeiro, sim. Agora, sim. Agora, eu acho que o Chega também tem bastante com que se entreter. Digamos assim, como líder da oposição, tem bastante com que se entreter e não será isso que o vai marcar de forma decisiva. Olha, nós estamos a entrar nos últimos 5 minutos do programa. Eu, obviamente, não podia, e até pela colaboração que tu tens noutras plataformas, eu não podia deixar de falar contigo sobre aquilo que foi a noite também gelada da comunicação social no pós-eleições. Achas que, de facto, tal como tínhamos visto com Trump em Portugal, os eleitores de alguma forma mostraram à comunicação social, mostraram às sondagens que eles é que mandam?
Sim, claramente. Até mais face à comunicação social do que face às sondagens. Sondagens, houve algumas que se aproximaram. É o famoso tema da bolha. É assim, de facto, quer dizer, a comunicação social vive numa bolha e tem muito pouca sensibilidade com as pessoas reais. Eu trabalhei vários anos na minha anterior encarnação em publicidade. E havia alguns publicitários que também viviam naquela bolha do luxo, do bairro alto e que percebiam muito pouco de consumidores reais. E uma vez um diretor criativo fez uma coisa que eu achei gira. Agarrou numa série de bilhetes de autocarro e deu-os aos criativos e disse: vai conhecer pessoas normais. Portanto, eu acho que era muito interessante que muita da nossa comunicação social comprasse uns bilhetes para o comboio da linha de Sintra e fosse conhecer pessoas normais. Fosse saber o que é que elas sentem, quais é que são as ansiedades delas, porque é que elas votam no Chega, não é por serem um bando de fascistas, como se costuma dizer, e para começarem a entender o que é que são pessoas normais. E acho que a forma como extrema arrogância, como falam. E alguns até continuam a falar nisso. Ou seja, sei lá, por exemplo, se uma pessoa vê o que diz um Miguel Sousa Tavares, que é uma pessoa que tem qualidades, não é isso que eu estou pouco. Tipo, não entenderam nada. Nada. É assim, nós estamos, sim, claramente, a comunicação social está a cavar a sua irrelevância. No caso de Trump foi muito visível, e nos Estados Unidos, ou seja, foi visível cá, embora cá não interessa, o tipo de análise. Houve um tipo que, por acaso, disse uma coisa gira. Quando o Trump foi eleito, é assim, as pessoas que disseram que Trump nunca seria eleita são as pessoas que vão agora comentar o mandato de Trump. E também com o Chega aconteceu isso. As pessoas que diziam que o André Ventura perdia todos os debates e que não conseguia convencer ninguém, são as pessoas que vão comentar agora o líder da oposição. Miguel, tu, enquanto psicólogo, o que é que tu sentes quando vês alguns comentadores, inclusive, a colocar o ónus de doença mental nos votantes do Chega, como se ouviu pelo menos de uma ou duas pessoas? É assim, eu gosto de viver num país onde a parvoíce é livre. Portanto, e não gosto de será. Portanto, a parvoíce é livre e as pessoas podem dizer as parvoíces que quiserem. Agora, que isso os vai condenando ao ridículo, vai-os condenando ao ridículo. E é assim, e mais do que também às vezes os vai condenando ao ridículo, vai-os condenando à irrelevância. E é assim, eu, como desde miúdo, sou uma pessoa que gosto de imprensa, que comprava os jornais todos, esse tipo de coisas. Eu, quando vejo a tal irrelevância, quando eu olho para as contas de algumas empresas de comunicação social, e algumas são uma verdadeira bomba relógio, são empresas que estão tecnicamente falidas, que têm, e que eu vejo, ou seja, a internet não é a única culpada, o digital não é o único culpado de eles estarem economicamente mal. Eles também estão economicamente mal porque cavaram a sua irrelevância. E achas que é por isso que agora já se vê algumas mudanças a correr muito em linhas editoriais? O aparecimento de linhas direitas, por exemplo. É assim, quer dizer, eu acho que apesar de tudo as pessoas têm algum instinto de sobrevivência. Não é assim, todos temos contas para pagar ao fim do mês, não é? Não é propriamente uma alteração da linha editorial, exatamente, mas alguma coisa há de acontecer. É pôr a palhinha para respirar tanto debaixo d'água, é isso? Um bocadinho. Agora, não é assim. Acho que em termos gerais que aprenderam muito pouco. Agora, o facto de irem aprender da hard way, da maneira dura, pronto, é a vida, como dizia o outro. E pode eventualmente piorar mais à frente, porque há quem diga que o Chega quer chegar mesmo ao poder, não é? Sim, para terminar. Sim, é assim, a coisa do Chega, o Chega conseguiu ganhar uma grande dimensão, digamos, tendo comportamentos menos bons, nomeadamente a nível de estilo. Claramente menos bons. E a nível da economia, eu acho que o Chega também não sabe o que quer, mas pronto. Mas isso é outra coisa. O grande desafio do Chega agora é moderar-se sem perder as pessoas que ganham com esse estilo. Não é um desafio fácil. Agora, por exemplo, Meloni fez isso em Itália. Exatamente. Também não é impossível. Muito bem. Miguel Alçada Batista, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade.
Que não seja depois das eleições, mas nunca se sabe o que é que pode acontecer aqui em Portugal. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Mas se você é madrugador e gosta de nos ouvir quando vai a caminho do seu local de trabalho ou para deixar as crianças na escola, às 6 da manhã já está a conversa disponível em todas as principais plataformas de podcast. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado.